que está à frente da vida dessa pessoa. Quando a pessoa confia no Senhor dos Exércitos, tem o Senhor Jeová como o general dos exércitos, você está atribuindo a Deus as suas lutas, as suas inquietações, as suas dificuldades. E Deus aconselhou o povo, inspirou o rei Davi a escrever esse hino. E Davi chega na conclusão dizendo que se existe o povo que confiam em carros, em cavalos, que confiam em armamentos, mas nós faremos algo diferente. Nós confiaremos no Senhor dos Exércitos. Faremos a menção do nome do nosso Deus. Porque entenda que o cavalo, no tempo antigo, era o símbolo da força, símbolo de vitória. E essa é a razão que a Bíblia fala do cavalo. Enaltece muito o cavalo, que o cavalo foi criado para a batalha, para entrar em guerra. É um animal de batalha. Mas muito bem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns princípios que eu aprendi com Davi. Quando Davi faz essa declaração, quando Davi escreve esse hino inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que eles não poderiam confiar em cavalos, não poderiam confiar em carros, não poderiam confiar no exército, não poderiam confiar num rei, num soldado, num general, mas que sim, eles precisariam confiar no Senhor dos Exércitos. Porque, bem verdade, irmãos, a pessoa que confia no Senhor é aquela pessoa que tem uma fé genuína em Deus. É aquela pessoa que tem Deus como a personagem principal da vida dele. A pessoa que confia em Deus, ele olha em Deus, ele se realiza em Deus, ele descansa no Senhor, porque ele sabe que a única pessoa na face da terra que precisa confiar é o soberano Deus. Mas a pergunta é o seguinte: por que eu e você estamos sendo ensinados pela palavra de Deus que precisamos confiar mais no Senhor do que no cavalo, em carruagem, no exército? Nós podemos simplificar essa linguagem. Confiar em cavalo também pode significar confiar nas tuas forças, confiar nas minhas forças, confiar nas nossas habilidades, nos nossos conhecimentos, confiar nos nossos bens que nós temos. Mas Davi, através da inspiração divina, ele traz um ensinamento para mim e para você, que nós jamais podemos confiar plenamente no rei, no exército, nas nossas forças, na nossa intelectualidade, na nossa habilidade, nas nossas riquezas. Embora aqui uma bênção que recebemos do Senhor, mas Davi está dizendo que eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Em primeiro lugar, irmãos, quando um ser humano, quando um cristão, quando um filho, filha de Deus, confia em Deus, essa confiança no Senhor produz nessa pessoa uma fé inabalável, uma fé firme. Essa pessoa se torna uma pessoa tão firme
em Deus, as tempestades não abalam mais essa pessoa. Sempre compartilhamos, sempre aprendemos, e a palavra de Deus sempre nos ensina. Sendo filho de Deus, não quer dizer que não teremos problemas. Mas quando nós confiamos em Deus, nós somos mais fortes, nós nos tornamos mais firmes, nós nos tornamos mais inabaláveis. Criamos raízes em Deus. Criamos raízes em Deus. Deus torna-se a nossa rocha. Deus torna-se o lugar onde nós nos esconderemos, onde nós nos refugiamos, onde nós encontramos a proteção. A fé em Deus, a fé genuína no Senhor, produza em você, em mim, firmeza. E Davi está nos aconselhando, a palavra de Deus está trazendo o conselho para mim e para você. Você precisa confiar plenamente em Deus, para que a sua fé tenha raiz, se aprofunde mais. Meus irmãos, a revelação de Deus na sua vida e na minha vida faz toda a diferença na nossa fé cristã. Quando você tem a revelação de um Deus soberano, quando você tem a revelação de quem Deus é, a sua visão muda. O seu jeito de viver aqui na terra muda. A sua forma de contemplar as dificuldades, as tempestades mudam. Porque você tem raízes em Deus. Você tem a firmeza no Senhor. E quando as tempestades chegam, não nos mexe, tenta nos mexer, mas por causa de raízes que nós temos no Senhor, nós permanecemos firmes em Deus. Essa é a razão que eu e você precisamos confiar piamente em Deus, porque o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é a nossa alicerce. Ele que sustenta a estrutura da nossa casa. Quando nós estamos plantados em Deus, quando nós estamos fundamentados em Deus, quando a nossa casa é edificada na rocha que é Jesus Cristo, nós temos a firmeza, nós temos raízes fincados em Jesus Cristo. Precisamos ter fé, confiança em Deus. Em segundo lugar, por que é que nós precisamos confiar em Deus? Não em cavalos, não é nos bens da terra. Por que precisamos confiar em Deus, não é no exército, nos reis, nas pessoas da face da terra? É bem verdade, porque só Deus pode conceder a um ser humano, a uma nação, a um exército, vitórias. Davi está declarando no seu hino: os inimigos podem se levantar,
aqueles que confiam em carros, que confiam em cavalos, que confiam no exército, que confiam em armamento. Mas enquanto o Senhor for o Deus de Davi, Davi consegue vencer o seu exército. Não é por causa da habilidade de Davi, mas por causa de um Deus todo-poderoso que está ao seu lado. Deus, ele é o único que concede vitória ao seu povo. Deus é o único que pode conceder vitória a mim e a você. Deus é o único Senhor dos exércitos que não dorme. Nós temos o exército brasileiro, nós temos o presidente da República, nós temos líderes políticos. Quem é essa pessoa que se coloca à disposição do povo, deixando a sua própria casa, deixando o palácio, para ir proteger o povo que ele lidera? Jamais aconteceu na face da terra. E jamais irá de acontecer um presidente da República deixando a sua própria casa, a sua família, e colocando a sua vida em risco para ir proteger a nação. Ele também está precisando da proteção. O presidente da República, ele está precisando de guardas para proteger a sua casa, para colocar em segurança a sua própria vida, embora que esses homens também sejam tão limitados. Eu e você precisamos confiar plenamente no Senhor, porque Deus é um único ser, a única pessoa que nós temos, o único Senhor dos exércitos que eu e você temos, que quando nós dormimos, Ele coloca segurança em nossas vidas. Ele não dorme. Por que Deus não dorme? Ele não dorme para velar. Ele vela em favor da minha e da sua vida. Ele vela em favor da sua família, da minha família. A palavra do Senhor nos diz que enquanto nós dormimos, Deus, Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Enquanto nós dormimos, o Senhor está preparando o melhor para seu povo. Antes eu acordar, antes do irmão e a irmã acordar, Deus já preparou o melhor para a sua vida e para a minha vida. Essa é a razão que nós precisamos confiar plenamente no Senhor. É bem verdade, quem confia no Senhor, ele tem equilíbrio e não teme o futuro. Quando você confia em Deus, quando a sua confiança está no Senhor dos exércitos, você é uma pessoa equilibrada. Você é uma pessoa, é um homem, é uma mulher equilibrada. E você não tem medo do futuro. Sabe por quê? Porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. E como você tem fé em Deus, essa fé em Deus produz em você estrutura. E você agora ganha o equilíbrio. Por essa razão, Davi não temia os seus inimigos. Olha o que a palavra de Deus nos fala no Salmo, se não me engano, de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Davi tinha plena confiança em Deus. Ele retirou a confiança dele no exército, embora que ele tinha cavalos, embora que ele tinha armamentos, embora que ele tinha carruagem de guerra, mas ele preferiu confiar no Senhor. Quando eu e você confiamos em Deus, nós ganhamos estrutura, nos tornamos pessoas equilibradas e não teremos um medo do futuro. Sabe o que causa pânico em nossas vidas para o futuro? Sabe o que causa pânico em nossos corações? Nos preocupamos tanto no dia da manhã. É falta da confiança no Deus dos exércitos. Quando um ser humano, quando um filho de Deus confia plenamente em Deus dos exércitos, no Senhor dos exércitos, e sabe bem que a minha vida está nas mãos do Senhor, o meu futuro não depende de mim, depende daquele que me guarda, que me protege, daquele que me defende, você pode descansar em paz. Você terá paz no seu coração. Você não terá medo do futuro. Você não terá medo o que virá acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque não estou confiando nos recursos humanos. Os meus olhos não estão fixos nos recursos humanos. Os olhos não estão olhando e dependendo das pessoas. A minha fé não está baseada em homens. A minha fé não está baseada em cavalos. A minha fé não está baseada nas riquezas do país. A minha fé está no Senhor dos Exércitos. A minha fé está na pessoa de Jesus Cristo. Quando você confia plenamente em Deus, primeiro, você tem raízes. Você torna uma pessoa edificada sobre rocha. Mas em segundo lugar, você torna uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que não tem medo do futuro. Não tendo medo do futuro, não quer dizer que você vai cruzar os pés, você vai cruzar as mãos, você não estará se preocupando do que comer, do que beber, o que fazer, como trabalhar, conseguir emprego, mas é que você sabe que nada pode acontecer na sua vida se o Senhor dos Exércitos não permitir. Nada você pode conquistar na face da terra se o Senhor dos Exércitos não te conceder. Nenhuma porta pode se abrir na sua vida se o Senhor dos Exércitos não abrir essa porta. Nenhuma bênção pode chegar na sua vida se Jesus não decretar essa bênção na sua e na minha vida. Por isso, eu e você, quando confiamos no Senhor, nós perdemos o medo do amanhã. Porque as pessoas perdem tanto sono. O problema do país, o problema da pandemia, esse período de pandemia, tem pessoas que estão precisando de psicólogos. Tem pessoas que precisam ser levados
levadas, para os psiquiatras, de tantas preocupações, tanta insônia, tanto estresse. Estamos preocupados, sim, que as condições do país, a questão política, a questão financeira, a questão espiritual da nossa nação, precisamos do agir do Senhor, mas quando você confia em Deus, você sabe que a sua vida não depende de você. A sua vida não depende do seu emprego. Eu repito dizer, você não vive por causa do seu emprego. Você vive por causa de Jesus Cristo. Jesus é que sustenta a sua vida. Jesus que sustenta a minha vida. Jesus é que sustenta as nossas famílias. Jamais uma nação terá o equilíbrio. Jamais uma família terá o equilíbrio sem confiar no Senhor dos Exércitos. A única pessoa que faz com que um país, uma nação, seja uma nação equilibrada, bem-sucedida, é o Senhor dos Exércitos. É o nosso Deus. Olha para Deus. Confie mais em Deus. Ah, pastor, sou cristão, sim. Ora para que a sua fé cresça mais em Deus. Eu não tenho tempo de contar a minha vida. Os irmãos na igreja ouviram um pouquinho do meu testemunho. Eu sei que você também tem o seu testemunho. Mas o Deus da Bíblia, o desejo dele é que você confie mais no Senhor. O desejo do Senhor é que nós que somos filhos de Deus, nós que somos servos do Senhor, nós que somos servas de Deus, precisamos confiar plenamente as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos filhos, as nossas famílias no Senhor dos Exércitos. Quando você confia, você tem equilíbrio, torna uma pessoa bem equilibrada. Já não é aquela pessoa que assusta facilmente. Quando ouve os boatos, meu Deus, o país está ruim, as coisas estão tudo ruim, a economia está ruim, meu Deus, agora o que vai acontecer com o Brasil? Meu Deus, cadê o Deus que você confia? A sua vida não depende do que as pessoas falam. A minha vida não depende das notícias de jornal. A minha vida não depende daquilo que os profissionais podem decretar. A minha vida e a sua vida depende exclusivamente do Senhor dos Exércitos. Ontem eu estava conversando com o irmão Aparecido e eu lhe fiz lembrar da minha avó, estava trabalhando o coração do irmão. Depois de terminar, graças a Deus, ele se animou. Falei, meu irmão, quando eu estava em Angola, a minha avó estava com 80, na altura, a minha avó estava com 94 anos de idade. E muita gente dizia que, olha, vamos nos preparando porque a nossa avó, vai chegando o tempo, vai partir. E eu chegava dizendo para todo mundo, vocês não têm o poder de definir a vida da minha avó. Nem ela sabe o que está esperando amanhã. Se Deus quiser conceder a ela mais anos de vida, mais de 20 anos à frente, isso não depende de homens. Depende exclusivamente de Deus. Eu, queridos irmãos, eu nunca sonhei para vir aqui no Brasil, como sempre falei na igreja. Nunca foi do meu plano, meu planejamento. Só para você entender que o seu futuro não depende do que você está fazendo hoje. O seu futuro depende da situação econômica do país. Se a nação está em crise, se o Brasil entrar em crise, o céu jamais entrará em crise. Se os reinos da terra entrarem em crise, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores jamais entrará em crise. Alimente a sua fé na palavra de Deus, alimente a sua fé nas promessas de Deus.
Você não pode ser como homens e mulheres que não creem em Deus, que não têm fé. A Bíblia diz que o homem e mulher de Deus, homens e mulheres de fé, eles não andam daquilo que eles veem, mas sim, eles andam pela fé das coisas que eles não estão enxergando. O que a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus? Que a fé é uma certeza. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que a fé é uma certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que isso não se vê. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você crê nas coisas dos olhos carnais, os seus olhos físicos, que não conseguem enxergar, mas você está enxergando pela fé. Pela fé você pode enxergar a salvação do seu esposo. Pela fé você pode enxergar a cura da sua família. Pela fé você pode enxergar a Nova Jerusalém. Pela fé você pode enxergar o seu futuro melhor que o dia de hoje. Mas se você não tiver fé, tudo o que acontece no mundo acaba ficando na sua mente, alimenta a sua mente e aí fica no seu coração. Porque você não tem confiado no Senhor. Declarar, falar de lábios e viver essa fé no coração são duas coisas diferentes. Falar de fé e viver de fé são duas coisas diferentes. Dizer confio em Deus e entregar completamente sua vida em Deus, porque você confia nele, são duas coisas diferentes. Entenda que quando nós confiamos em Deus, essa fé, essa confiança aumenta a nossa fé, produz uma fé firme, fundamentada na pessoa de Deus, na pessoa de Deus. Você torna um homem, uma mulher inabalável. Mas quando você confia no Senhor, você tem equilíbrio. Você não depende mais de boatos do que sai daqui, daquilo que as pessoas falam. E você não terá mais medo do amanhã. O que os cientistas estão informando para o dia da manhã, você não está mais preocupado com isso, porque a sua vida está na mão de Deus, está nas mãos de Deus e depende do Senhor. E eu queria terminar com você. Quando nós confiamos em Deus, você tem uma recompensa da bênção do Senhor. Quando você confia em Deus, tenha plena certeza que Deus vai te honrar. É isso aí, Deus vai te honrar. Quando você confia plenamente no Senhor, Deus honrará a sua vida. A bênção do Senhor chegará na sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Jeremias, capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e parte o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não haverá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e não anda sequidão, não se perturba, nem se deixa de dar frutos. Que a sua confiança seja plenamente no nosso Deus Todo-Poderoso. Entenda que se você confiar plenamente a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, você terá sempre a recompensa da bênção de Deus na sua família e na sua vida. Famílias fortes são aquelas famílias que têm uma fé genuína em Deus Todo-Poderoso. Famílias fortes são famílias que confiam plenamente em Deus, e essa fé produz nele, essa esperança, produzam neles uma fé firme e inabalável. Famílias fortes são famílias que confiam plenamente e se tornam famílias equilibradas e famílias que não têm o temor, o medo do amanhã. Famílias fortes são famílias que confiam plenamente no Senhor e eles têm uma grande recompensa da bênção do Senhor nas delas. Famílias fortes são famílias que confiam plenamente no Senhor, porque sabem que a única pessoa que pode conceder vitória para uma família, para uma sociedade, para um ser humano, é o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, quando você lê a história, temos a história do exército do Egito, de Faraó, temos a história do rei das Sírias, temos a história do rei de Babilônia, temos a história de reis de Grécias, homens que eram tão poderosos, exércitos que eram temidos na face da terra, mas contra o Senhor nenhum exército se prevaleceu. Quando você confia plenamente em Deus, todas as lutas que podem se levantar contra você, todos os inimigos, quanto o Senhor for o seu Deus e a sua confiança está em Deus, Deus pelejará em seu favor. Deus pelejará em favor da sua família e Deus pelejará em favor da nossa nação. E só assim nós podemos experimentar grandes vitórias que vêm do Senhor dos Exércitos. Por isso, não confie em carros, não confie na sua empresa, não deposite a sua confiança nos políticos, no exército, no presidente da república. Sim, nós respeitamos, eles são servos que Deus colocou lá, são meios, instrumentos que Deus pode usar, mas estou dizendo, não aparte o teu coração em Deus, não aparte a sua esperança em Deus e confiando mais em homens, não aparte o seu coração em Deus e confiar mais em medicina. Antes de você confiar nos médicos, tem o médico dos médicos, tem o médico dos médicos que nós precisamos confiar. Confie mais em Deus. Entregue mais a sua vida nas mãos do Senhor. Confia a Deus todos os seus planos, projetos, sonhos, porque Deus é a única pessoa certa, confiável, que não pode nos decepcionar. E em último lugar, Ele é a única pessoa invencível. Quem tem Deus, Ele é invencível. Se você tiver Deus dos exércitos, você é uma pessoa invencível. As lutas suas já não te pertencerão. Todas as suas lutas
pertencerão a Deus. Os seus inimigos não serão mais os seus inimigos, mas serão os inimigos do Senhor. As suas dificuldades serão entregues a Deus, porque você fez do Senhor a sua confiança. Você fez do Senhor o seu exército, a sua arma. É o Senhor dos exércitos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Que a sua esperança se renove. Olha para o alto. Canta como cantou o salmista. Ergui os meus olhos nos montes. De onde virá o socorro? O socorro não vem dos montes. O socorro não vem de homens. O socorro não vem de nenhum lugar. O socorro que criou os céus e a terra. O nosso socorro bem presente chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Que Cristo nos abençoe e que nós tenhamos uma noite excelente na presença do nosso Deus. Um grande abraço. Queria orar com você nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco que a nossa confiança deve estar plenamente no Senhor. Pai, nós reconhecemos, se temos o carro, se temos saúde, se temos casa, se temos emprego, se temos família, tudo que nós podemos ter, nós reconhecemos que é um presente que o Senhor tem dado a nós. Nós não queremos nos afastar de Ti. Nós não queremos confiar nas coisas terrenas e se apartando a nossa confiança do Senhor. Mas nós queremos usar essas coisas que o Senhor dá. Mas a nossa confiança deve estar cada vez mais no Senhor dos Exércitos. Por isso te pedimos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, trabalhe nossos corações, que continuemos a confiar cada dia no Senhor dos Exércitos. Abençoa as nossas famílias e que a Tua graça repousa em nossas vidas. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe. Quero deixar um recado aqui para você. Amanhã nós não teremos o nosso aplicativo, o nosso encontro no aplicativo Zoom. O pastor tem um compromisso com a igreja que me convidou. E como nós não temos uma outra pessoa que está dominando para fazer os convites, né, para convidar as pessoas, amanhã eu vou aqui na nossa página da igreja, tá? Mas eu vou estar ministrando um pouquinho mais cedo, porque eu terei um compromisso no Instagram com a Igreja Batista em Vila Carmela. Então amanhã, quando for 18h30, tá? 18h30, eu já estarei, eu vou conversar com o pastor lá. Se o culto dele começar 8 horas, então eu vou começar a ministração às 7 horas. Terei 40 minutos, 45 minutos da ministração. E eu terminando de ministrar aqui, eu vou ministrar no Instagram, né, do nosso pastor Edmar, tá? E então convido as pessoas. Amanhã temos uma palavra de fé. Eu gostaria de contar com vocês e convido mais pessoas que estejam conosco na nossa página. E também queremos dizer aos irmãos que a produção da máscara, a segunda parte já está saindo, as irmãs já estão me ligando, as máscaras já estão de novo prontas, e nós queremos as famílias que desejam distribuir com as vizinhanças. Você que deseja distribuir com as vizinhanças, entre em contato conosco. Nós criamos um convite, né? Ou seja, criamos uma frase: doa-se máscara, consulte-nos. Então você pode pegar aquela folha, vai colocar lá no portão da sua casa. A pessoa que desejar a máscara, você só vai sair e entregar para a pessoa. Então, sem contato. Então, você que quer receber a máscara para distribuir na vizinhança, entre em contato conosco. Nós agradecemos o empenho de todas as irmãs e irmãos que estão trabalhando na produção das máscaras. Essas máscaras têm um convite, ou seja, estamos usando como método de evangelização. Lá temos um cartão nosso, da nossa igreja,
com a palavra de fé e uma carta que nós estamos colocando dentro das máscaras. Então, nós queremos contar com você para que possamos distribuir. Pastor, na quinta-feira, eu vou entrar em contato com o irmão Edivan. Eu estarei lá, se Deus permitir, lá ao lado da feira e supermercado. Nós estaremos lá distribuindo uma máscara. Então, entra nesse movimento, precisamos alcançar as famílias. O outro recado que eu tenho, quero reforçar que a nossa igreja, nós não estamos mais usando a conta da Caixa, tá? Estamos usando a nossa conta de Itaú, Então, irmão que tem o seu dízimo, a sua oferta, entre em contato com a diretoria. Você que consegue fazer o depósito, transferência, manda o boleto que se diz, né? Da transferência do depósito para os irmãos que cuidam da finança, tá bom? Aí você que não consegue ir para o banco, a questão da idade, entre em contato com os irmãos da diretoria, estarão chegando na sua casa. Que Deus nos abençoe ricamente e poderosamente. A igreja do Senhor sempre são. Não podemos parar. Uma ótima noite para todos vocês. Um grande abraço. Deus nos abençoe.